A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos finalizando o trimestre. Chegamos na lição de número 13, aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a gloriosa esperança do apóstolo. Vamos entender a respeito da esperança do apóstolo Paulo em Jesus. E eu espero que Deus em Cristo abençoe você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo. É claro também, por gentileza, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso disponível em uma playlist aqui abaixo, num comentário. Também é importante você observar que nós temos disponível para você que quer poupar o teu tempo. De repente você quer preparar a tua aula. Eu já tenho disponível para você que pode se tornar um dos nossos assinantes em nosso site Facilita EBD, todo o material da minha aula, todo o esboço que eu preparei para ministrar essa aula para você. Você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes, tendo acesso ao PDF da lição, tendo acesso também ao material que a gente prepara aqui, são os slides para você ministrar e dinamizar aí na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Além do que, quem se torna assinante recebe como bônus o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que vai te ajudar a entender a dinâmica da escola bíblica, a entender como funciona uma ministração de aula, como ministrar uma aula também. Além do que, nós oferecemos o workshop de pregação, que vai te ajudar a entender e também trabalhar as pregações em Jesus. Tudo isso está disponível para quem se tornar assinante do Facilita EBD. A nossa assinatura é trimestral e as propostas estão no link abaixo na descrição desse vídeo. É claro que já estamos nos preparando para o primeiro trimestre da CPAD em 2022. Gente, tem coisa boa chegando. Você não pode perder as nossas aulas porque estão imperdíveis para a glória de Deus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Chegamos na lição de número 13, aqui da classe dos adultos. Estamos finalizando o trimestre e desde já eu quero desejar a você um feliz ano novo. Que Deus em Cristo abençoe sua vida em 2022. E agradeço a você que esteve conosco durante todo esse ano, durante todo esse trimestre, você também que chegou agora. Olha, que Deus abençoe você, você que se tornou um dos nossos alunos, você que está aqui passando e assistindo a nossa aula, se torna aluno também. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Gloriosa Esperança do Apóstolo, o apóstolo Paulo. É muito importante iniciarmos por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo da lição, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Leia também a verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. A primeira carta também da igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos, deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Pastor Helena Cabral comenta que a esperança ela se relaciona com o caráter de Deus. Afinal de contas, Ele é, o Senhor é, a esperança dos justos. Quando nós lemos as cartas de Paulo, e Paulo escreveu 13 epístolas, nós percebemos, à luz de cada texto, que ele demonstra a sua fé na esperança do Calvário, na morte e ressurreição de Jesus. Ele também aponta para a esperança do reino vindouro de Cristo, para uma esperança que destaca uma escatologia maravilhosa. E nós também precisamos entender isso à luz da Bíblia. Diante da morte, Paulo tem essa crença, ele acredita na esperança do reino vindouro. Diante também do sofrimento, diante da angústia, diante de todas as dificuldades que o apóstolo Paulo está enfrentando, ele está enfrentando com a sua fé firmada em Jesus. E aqui nós já aprendemos princípios do aconselhamento pastoral.
nós também precisamos caminhar com a nossa fé fundamentada em Jesus, crendo na esperança que é Jesus. Eu estava lendo o texto do Jay Adams, que descreve exatamente a partir da sua perspectiva do aconselhamento pastoral, que a base do cristão para o aconselhamento pastoral nada mais é do que as Escrituras. A palavra de Deus fornece essa base para o aconselhamento. Diante do sofrimento de qualquer pessoa, precisamos entender esse envolvimento com a esperança que é Jesus, com a esperança que vem do Senhor. E essa esperança, quando é impregnada em alguém, como foi impregnada na vida do apóstolo Paulo, muda a pessoa. Existem então mudanças de valores, mudanças de crenças, de relacionamentos e também mudança de atitude e de comportamento. Isso faz parte daquele que tem um relacionamento genuíno com Jesus, cauterizado nessa esperança que é o Cristo. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, quando nós pegamos a segunda carta que Paulo escreve, ele demonstra, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, uma profunda análise do seu ministério diante do seu martírio. Nós precisamos entender que a segunda carta é a última carta que Paulo escreve, a segunda carta de Timóteo. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre essa segunda carta e essa análise profunda que o apóstolo Paulo faz sobre a sua esperança, ele destaca algumas características que achei interessante apontar para você. Primeiro, Paulo olhou para o passado com gratidão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele olha para trás com gratidão em Deus. E ele olha para trás com gratidão, entendendo que agora ele está passando o bastão da fé para a nova geração, representada aqui por Timóteo, que iria levar adiante a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos também, a partir dessa perspectiva, que Paulo olha para trás também com seriedade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Como um veterano agora, ele já está em uma idade idosa, avançada, você percebe que Paulo está descrevendo exatamente que o seu martírio era uma representação de um sacrifício para Deus. Paulo se incorpora em Jesus, ou seja, ele se reveste de Jesus. E ele começa a descrever o seu martírio no mesmo exemplo de Cristo, descrevendo a sua ida para o Calvário. Ele se oferece aqui, Paulo entende esse sentido de se oferecer como um sacrifício no altar de Deus. Para Paulo não era só mais um martírio, não era só uma sentença de morte, mas para ele estava se oferecendo em sacrifício para Deus, por causa do Evangelho. Em terceiro lugar, nós também aprendemos que Paulo ele olha para o futuro agora com esperança. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. É importante nós observarmos que a esperança do apóstolo Paulo aqui é destacada. Ele olha para o futuro, entendendo que o justo juiz, glória a Deus, já tinha preparado para ele uma coroa. A coroa da justiça, conhecida também como a coroa da justificação. Como Paulo descreve isso de uma forma maravilhosa na palavra de Deus. E aqui nós aprendemos outro princípio, que a vitória não é a ausência de lutas, mas a verdadeira vitória que todo crente recebe da parte do Senhor é sim o triunfo sobre as lutas, é vencer as dificuldades, é vencer as provações. Para os crentes, o céu não é aqui. O nosso gozo de glorificação não está na terra, mas para os crentes salvos em Jesus, como Paulo, o nosso gozo de glorificação está no céu, provém de Deus. Aqui, nós não precisamos de tapetes aveludados, nem de ruas de ouro, mas no céu, Deus tem preparado para os salvos ruas pavimentadas com ouro, para aqueles que venceram esse mundo mau. Como Paulo descreve a sua esperança de uma forma gloriosa aqui também. Aqui na terra, quando nós enfrentamos as provações, nós precisamos entender que aqui nós não vamos receber nenhum galardão,
Mas Paulo descreve que nós vamos receber o galardão da parte de Deus quando nos encontrarmos com Cristo nos ares. E também vamos estar diante dele exatamente no tribunal de Cristo, recebendo os galardões da própria mão do Senhor. Paulo ele dá um exemplo fundamental da crença da esperança, porque ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi preso e ele foi condenado ao martírio. Aqui na terra ele morre como mártir, mas em Deus, nos céus, ele é recebido como um príncipe de Deus. E nós aprendemos que a esperança do crente está fundamentada em Jesus, está fundamentada no céu. A tua esperança está fundamentada no Cristo. Glória a Deus. John MacArthur chega a comentar o seguinte a respeito da esperança do crente: que nesse mundo nós sofremos, assim também como a criação sofre, por causa do pecado, da influência da queda, com base em Romanos capítulo 8, versículo 22. Mas em Cristo, quando aceitamos a Jesus, nós somos agora adotados por Deus. Somos agora filhos por adoção e temos esse privilégio de desfrutar de todas as bênçãos de Deus, com base em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Para Paulo, o ponto culminante do Evangelho é a esperança fundamentada em Jesus. Nós precisamos entender que a esperança fundamentada em Jesus nos traz para uma vida relevante em Cristo. E há uma passagem bíblica escrita por Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olhar para os sofrimentos aqui é entender que estamos sendo preparados para a glória que Deus nos tem guardado, preparada para você. E, em primeiro lugar, no primeiro ponto da lição, eu quero destacar para você o seguinte assunto, analisando a aula de hoje: a consciência de Paulo diante da morte. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Carlos Oswaldo Pinto, em seu texto Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, ele destaca muito bem que Paulo escreveu 2 cartas para o seu filho na fé, Timóteo. Ambas as cartas trazem orientações para esse novo obreiro, esse servo de Cristo, que está servindo ao Senhor agora, pastoreando a igreja situada na cidade de Éfeso. E quando nós olhamos para a segunda carta de Timóteo, nós percebemos que essa carta tem um cunho pessoal, um cunho específico, familiar. Essa carta apresenta também, primeiro, a afeição do apóstolo Paulo para com Timóteo, como seu filho na fé, como seu discípulo em Jesus. Em segundo lugar, ela demonstra também a fragilidade do apóstolo Paulo, descrevendo que aquele homem de Deus não era uma fortaleza, mas era um ser humano como eu e você, e estava sofrendo diante de toda a perseguição. Em terceiro lugar, lendo a segunda carta, também aprendemos que há uma incerteza humana diante da morte, mas há uma convicção para aqueles que são salvos em Jesus, diante do sofrimento, diante da perseguição e da morte. Paulo tem essa convicção, ele está firmado em Jesus. Isso é diferente, gente. O crente diante da morte, ele tem uma certeza da vida eterna. E Paulo apresenta isso no seu texto. Analisando isso aqui, eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, deixa teu comentário aí. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma morte como oferta de sacrifício. A base bíblica desse primeiro subtópico está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. É muito importante entendermos que Paulo agora, nessa segunda carta, está se oferecendo como sacrifício diante de Deus. Então ele encara a morte no mesmo sentido que Cristo encarou o Calvário. John Stott chega a comentar o seguinte, que Paulo tem a preocupação que Timóteo agora, seu filho na fé, seu discípulo, complete então essa carreira, essa passagem do bastão. Continue falando de Jesus, anunciando Cristo, falando do Evangelho, levando adiante a semente de Cristo, pois ele já se encontrava às portas do martírio e entendia isso. A base bíblica está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Lê esse texto com os teus alunos. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, então, usa 2 figuras de linguagem. Importante a gente entender essas 2 figuras de linguagem para entender exatamente o que ele está querendo dizer ao seu filho na fé e também aplicarmos em nossa vida. A primeira linguagem,
ele descreve uma mensagem apontando para o sacrifício que era oferecido no templo, no altar de Deus. Ele olha para o seu martírio e identifica que o seu martírio é um sacrifício. E a segunda linguagem, ele utiliza a linguagem do fim da vida de uma embarcação, o fim da vida dos barcos, então. Olhando para si e entendendo que a sua carreira tinha acabado, que já era o fim, ele não poderia mais prosseguir. E, em primeiro lugar, ele cita aqui exatamente nessa mensagem, destacando que ele já estava sendo oferecido por libação. Sua vida já estava sendo colocada diante do altar. Então, ele está observando aquele momento do martírio como uma oferta agora ao Senhor. Ele está oferecendo a sua vida agora ao Senhor. Ele compara a sua vida como um sacrifício diante de Deus. Em segundo lugar, ele destaca que o tempo da sua partida é chegado, trazendo o sentido, então, desse símbolo de uma embarcação que está chegando ao fim da vida. Usando essa ideia de desamarrar, usando essa ideia também de levantar o acampamento, de soltar o bote das amarras e prosseguir para Cristo, em morte, em martírio. Quando nós observamos isso aqui, tem tanta coisa boa que podemos aplicar na vida dos nossos alunos. Primeiro, a convicção que Paulo tem em Cristo, de ser servo de Cristo, de estar com Cristo mesmo diante da morte. E essas duas imagens apontam para o fim da vida do apóstolo Paulo, depois de 30 anos de ministério. Se você calcular muito bem, desde a sua conversão até a segunda carta que ele está escrevendo para Timóteo, são 30 anos em uma linha temporal aqui. E ele descreve que o fim da sua carreira era um fim especial, porque ele agora está aguardando, mesmo diante da sentença descrita pelo imperador Nero, ele estava aguardando a coroa preparada por Jesus. E ninguém poderia tirar isso dele. E quando nós lemos 2 Timóteo 4,6, Paulo está convicto que tinha finalizado a sua carreira ministerial. Também entendemos que Paulo está convicto da sua intimidade em Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Também compreendemos que Paulo entende que em Cristo agora, mesmo diante da morte, ele tem uma recompensa para com Deus. 2 Timóteo 4, 8. Leia essas passagens bíblicas e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. O segundo subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: combati o bom combate. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. John Stott, em seu comentário sobre a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, destaca que Paulo traz convicções assim plenas diante do seu martírio. E quando ele traz essa expressão, combati o bom combate, Paulo está conciso. Ele está convicto de algumas questões que você pode até anotar e apresentar em sala de aula. A primeira é que ele descreve uma metáfora de combater o bom combate, de acabar a carreira como um corredor, demonstrando também essa ideia de esforço e de luta ministerial de servir a Jesus, trazendo essa ideia de fim da carreira como um atleta de Cristo agora. Ele usa a figura de linguagem de um atleta para demonstrar que a sua carreira já estava acabando, já chegou ao fim. Em segundo lugar, nós também percebemos que Paulo agora entende que o fim da carreira estava próximo. E ele descreve, completei a carreira. Ele descreve que ele completa essa carreira ministerial. É um Paulo que tem uma convicção plena diante da sua morte. Quando nós lemos a passagem de Atos capítulo 20, quando Paulo está diante dos presbíteros da igreja de Éfeso, como nós já estudamos desse trimestre, ele demonstra o seu desejo de estar com Cristo. Ele entendia que a morte para ele era lucro, quando ele era jovem. Agora nós estamos encontrando um Paulo que já é idoso, velho, um ancião, que está nas condições que ele entendia, que ele queria chegar diante de Cristo. Então ele olha para o seu martírio agora e ele entende que o seu martírio é uma oferta de gratidão a Deus. Em terceiro lugar, nós também entendemos nessa passagem que ele destaca que ele guardou a fé. Ele não se desviou da causa do evangelho. Ele destaca também que ele guardou a fé no Mestre, em Jesus. E ele demonstra que o seu depósito em Cristo foi um depósito efetuado com segurança.
E esse depósito em Cristo, oferecendo-se ao Senhor, tem uma recompensa gloriosa. Pastor Elenay Cabral comenta também que Paulo entregou a sua vida aos cuidados do Evangelho, a sua vida aos cuidados da pregação. Então observe isso aqui, quando você entrega a sua vida a Jesus, Jesus ele te recompensa, porque Cristo não deve nada a ninguém. Paulo dá testemunho como um veterano na fé, servindo ao Cristo em fidelidade, guardando a sua carreira diante do Senhor. Você também pode dar esse testemunho, servindo a Jesus com muita alegria? Eu espero que sim. Avançando, vamos para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: gratidão e esperança. A base bíblica desse terceiro subtópico está em 2 Timóteo 4, 7 e 8. John Stott chega a comentar que Paulo agora está entendendo e descreve muito bem nessa carta a sua gratidão, mas ao mesmo tempo ele tem esperança no prêmio em Jesus. E esse prêmio é citado por ele como coroa da justiça, também conhecido como coroa da justificação. Entendendo esse jogo de linguagem aqui pelo apóstolo, nós compreendemos que mesmo que Nero condenasse Paulo à morte, a morte não tiraria de Paulo essa coroa da justificação. Entendendo a justificação, nós compreendemos que Paulo está falando que a sua coroa, aguardada em Cristo, é a salvação, é a obra da salvação em sua vida. E essa coroa da justificação também pode ser experimentada por você em Cristo, em salvação. Você que está em Cristo, em salvação, você experimenta dessa coroa da justificação que é dada por Cristo a você. Pastor Elenay Cabral também comenta que Paulo olha para o seu martírio com esperança no galardão. Glória a Deus! Ele entende que o seu galardão estava guardado em Cristo. Ele olha para o futuro compreendendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Tiago chega a dizer que para aqueles que são salvos em Jesus, Deus tem preparado a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, está escrito que o Senhor Jesus também reforçou essa promessa para aqueles que são salvos. O apóstolo Pedro também descreve esse momento especial citando como coroa da glória, presente em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4, preparada para os salvos, citando aqui exatamente esse prêmio em Cristo da nossa salvação. Jesus ele demonstra esse amor de Deus através também dessa recompensa pela fé. Não é porque mereçamos, mas isso é graça de Deus. O galardão é exatamente essa recompensa de Deus para com os fiéis. Também ele mostra o seu poder recompensando aqueles que permaneceram em fidelidade. Paulo entendia que a morte de Jesus no Calvário era um exemplo. E a sua morte também no martírio era um exemplo. Paulo entendia que a morte de Cristo nos liberta da angústia. Paulo compreende que através da cruz nós ganhamos agora a liberdade. Então a sua morte, no seu entendimento, é lucro. E ele compreende que nessa entrega do galardão, desse prêmio da esperança dado por Deus, nós então estaremos recebendo toda a libertação, toda a bênção de Deus, toda a graça de Deus sobre nós naquele grande dia. Como Paulo destaca aqui, isso é preparado para os fiéis. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou te ajudando, comenta aí. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, ou gente boa, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A partir desse segundo ponto, nós vamos entender esse viés escatológico. Vamos tentar dar uma pincelada nos escritos de Paulo para você compreender como entendemos a nossa escatologia sobre a vinda do Senhor. Se você quer estudar isso de uma forma mais profunda, assista às aulas do nosso quarto trimestre da classe dos jovens, que é totalmente sobre escatologia, onde nós detalhamos todas as lições para você. Nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja, essa linguagem em si, desse rapto da noiva, está presente também nas cartas do apóstolo Paulo, nos seus escritos. Afinal de contas, ele acreditava nessa vinda de Cristo de forma repentina também. John Walworth, em seu texto O Arrebatamento, em uma perspectiva pré-tribulacionista, como nós entendemos também pré-milenista, ele destaca, à luz desse viés, que os discípulos de Cristo acreditavam
e ensinavam, professavam que a vinda de Cristo era para os seus dias. Então eles entendem naquele processo histórico que essa vinda de Cristo, com o arrebatamento da igreja, é para aquele momento. E o próprio Cristo traz essa promessa: eu voltarei, virei outra vez. A palavra que nós encontramos especialmente no Novo Testamento é o termo parousia, que traz essa ideia de retorno de Cristo. E aqui nós entendemos também que isso está presente nos ensinos do apóstolo Paulo. Paulo ele sistematiza isso de uma forma muito especial. E é claro que nós precisamos também entender à luz desse entendimento bíblico como nós professamos. Existem várias linhas e correntes de interpretação sobre a escatologia. Existe a linha, por exemplo, pós-tribulacionista, pós-milenista, que acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer depois do milênio, a igreja vai passar pela tribulação, então Jesus vem e arrebata a sua igreja. Pós-tribulacionista nesse sentido aqui, pós-milenista. Existe a linha também conhecida como amilenismo, que é aquela linha que não crê literalmente na visão do milênio. Nessa linha o milênio já está acontecendo. Em outras questões, essa linha também diz que a qualquer momento Cristo virá, no meio do milênio. Essa linha também entende que a igreja vai passar por metade da tribulação, então Cristo vem e arrebata a sua igreja. Nós não trabalhamos essa linha, e nem a pós-milenista e pós-tribulacionista. Nós trabalhamos a linha pré-tribulacionista e pré-milenista, para você pegar. Nós, pentecostais, acreditamos que Jesus vai voltar antes da tribulação, então a igreja não passa pela tribulação. Nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio, então a igreja ela é arrebatada por Cristo antes do milênio. Essa é a linha que nós defendemos. Inclusive, o John Walvoord faz questão de dizer que essa linha é a que mais se encaixa com os relatos bíblicos. Diante dessa questão, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a volta do Senhor em Tessalonicenses. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Pastor Elianai Cabral comenta que Paulo ele esclarece, especialmente na primeira e segunda carta para a igreja de Tessalônica, detalhes sobre a parousia. O que é a parousia? Esse termo para você entender. A parousia ela é o entendimento, ela é o estudo sobre o retorno de Cristo. Então, Paulo começa a esclarecer para aqueles irmãos, especialmente na primeira carta à igreja de Tessalônica, demonstrando que o retorno de Cristo é repentino, olhando especialmente para o capítulo 4, versículo 13 a seguir. Ele também detalha a respeito disso em outras cartas, como 1 Coríntios capítulo 15, ele relata que esse retorno de Cristo será repentino, capítulo 15, versículos 51, 52 e 53, antes do soar da trombeta de Deus. Pastor Reinaldo Odilo, comentarista da lição dos jovens, em seu texto de apoio da lição dos jovens, eu achei interessante pegar isso aqui, ele destaca que a escatologia ela é o estudo que procura demonstrar, então, essa visão da glória de Cristo, desse retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja. E Paulo entendia isso. John Walvoord faz questão de dizer no seu texto Arrebatamento que nós, da linha pré-tribulacionista, nessa visão pentecostal aqui, nós acreditamos que Cristo virá antes da tribulação, com base em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja não passa pela tribulação, pois a igreja será arrebatada em Cristo, de uma forma especial, de uma forma específica. Somente os santos vão ver, somente os santos vão experimentar, somente você em Jesus vai ser arrebatado naquele grande dia. Outra lição que nós aprendemos também, que é nítido entender à luz da Escritura, que não há discussão dentro do Novo Testamento sobre qual linha teológica deve ser seguida ao entendimento do retorno de Cristo. Isso é algo moderno, é algo do nosso tempo. Mas nos dias bíblicos há o entendimento geral que Cristo retornaria a qualquer momento, e nós também acreditamos que Cristo retornará a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. A doutrina das últimas coisas, ou seja, essa visão da escatologia em si, nos textos de Paulo, demonstra essa crença sobre a esperança em Jesus, a nossa crença na esperança do retorno eminente de Jesus para arrebatar os salvos. Isso está presente nas cartas de Paulo, especialmente nas duas que ele escreveu para a igreja em Tessalônica.
Ele dá detalhes específicos ali. Em segundo lugar, no segundo subtópico da nossa lição, do segundo ponto, tratamos sobre o seguinte assunto: as duas fases dessa vinda. Severino Pedro da Silva, estudando sobre escatologia, no seu texto Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, publicado pela editora CPAD, o pastor Severino Pedro da Silva ele destaca para a gente que a palavra escata traz essa ideia de últimas coisas. E logia traz essa ideia do logos, que é estudo. Então é doutrina, estudo sobre os eventos futuros, das últimas coisas, escatologia. Entendendo essa questão, a partir da nossa perspectiva pentecostal, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja ele acontece antes da tribulação. E ele se dá, então, de uma forma muito especial. A segunda vinda de Jesus, para nós pentecostais, se dá de duas maneiras, ou seja, em duas fases. Todavia, nós precisamos entender que o estudo da escatologia, ele procura abranger também três áreas, antes de falarmos sobre essas duas fases. A primeira área que o estudo da escatologia procura trabalhar é a escatologia universal, tratando sobre esse retorno de Cristo de forma universal sobre o mundo e esse estabelecer do seu reino vindouro, do milênio, escatologia universal. Essa é a primeira área que se estuda também na escatologia. A segunda área é a escatologia individual, é o entendimento agora, de uma forma bíblica e teológica, sobre o destino de cada ser humano em seu estado eterno, ou para o céu ou para o inferno. Essa é a segunda área que nós estudamos na escatologia. E a terceira área é conhecida como escatologia intermédia ou intermediária, que trata o quê? Trata o processo do estado da morte daquele que morreu com Cristo até o arrebatamento da igreja até a eternidade. E até mesmo o estado da morte daquele que morreu sem Cristo até a segunda ressurreição. Nós vamos entender hoje, muito bem à luz da palavra, que para nós pentecostais que seguimos a linha de interpretação pré-tribulacionistas, a segunda vinda de Jesus se dá então em duas fases. Por isso que o subtópico está dizendo, as duas fases dessa vinda. A declaração de fé das Assembleias de Deus chega a ensinar, a destacar e demonstrar que nós acreditamos nessa linha de interpretação que eu estou descrevendo para você. Nós acreditamos que a primeira fase da vinda de Jesus é conhecida como o arrebatamento da igreja. E ela acontece antes da grande tribulação, com base em 1 Tessalonicenses 4,17. Essa primeira fase do arrebatamento é só para os salvos, só para os crentes em Jesus. Quem se entregou para Jesus? Isso quer dizer que é uma fase conhecida somente para os santos em Cristo. Só os santos vão ver, vão sentir, vão participar. Você vai ouvir a trombeta de Deus e o mundo não. Ou seja, para o mundo é invisível, mas para você que está em Cristo é visível, a partir dessa linha de interpretação. A segunda fase que nós trabalhamos, ela é conhecida agora como a segunda vinda. Essa segunda fase é quando a igreja, olhe bem, ela é arrebatada na primeira fase, ela então recebe o galardão de Cristo, ela está no céu, nas bodas do Cordeiro, e no final de 7 anos, essa igreja agora aparece em glória, glorificada com Cristo nos ares, quando Cristo aparecer de forma gloriosa, especialmente no final da tribulação. Então, essa segunda fase é conhecida como segunda vinda, onde Cristo aparecerá de forma visível com base em Apocalipse 1:7 com a sua igreja e os santos que foram arrebatados. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dá base para isso aqui que nós estamos estudando. E as diferenças específicas das duas fases nós precisamos destacar para você. A primeira fase, a igreja será arrebatada de forma secreta. Só os santos vão participar. A segunda fase, a igreja aparece com Cristo, que é a segunda vinda, de forma gloriosa, visível, já ataviada. Você vai estar com a veste nova, santa e glorificado ao lado de Cristo. A segunda fase, ela aparece de forma visível também depois da grande tribulação, para decretar então o juízo sobre o anticristo, o falso profeta e Satanás. Também entendemos à luz da Bíblia que o arrebatamento é antes da tribulação e é só para os crentes em Jesus, aquele que se entregou a Cristo. É claro que não vai dar tempo da gente detalhar tantas questões sobre isso para você, mas é importante você entrar na playlist dos jovens
e estudar a lição de número 3 sobre o arrebatamento da igreja, que eu já deixei gravado para você do quarto trimestre desse ano de 2021. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a grande tribulação. Paulo fala sobre a grande tribulação. Nesse terceiro subtópico, nós vamos entender que, biblicamente falando, Paulo fala sobre esse período da grande tribulação que virá sobre a terra. É claro que a Bíblia também relata isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 41, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Pastor Severino Pedro da Silva traz a seguinte definição, destacando que esse será um período de angústia sem igual, que nunca foi experimentado antes pelos humanos, o período da tribulação. No momento, no céu, nós estaremos com Cristo, celebrando então nas bodas do Cordeiro, adorando ao Senhor, participando daquela grande ceia, enquanto aqui na terra, no andar de baixo, as pessoas então estarão sofrendo nesse período de grande tribulação. A tribulação, então, será dividida em dois processos conforme a Bíblia. Primeiro, a falsa paz, um período de 3 anos e meio, onde o anticristo dominará as pessoas, enganará os homens. E a segunda fase, conhecida como grande tribulação, período de grande perseguição sobre aqueles que ficaram aqui. As definições que a Bíblia traz para a gente sobre esse período, só no Antigo Testamento, as definições veterotestamentárias são terríveis. Por exemplo, em Daniel capítulo 12, versículo 1, cita como um tempo de angústia sem igual. Também, em Sofonias capítulo 1, versículo 15, está escrito que será um dia da indignação e da angústia. Citado também em Sofonias 15, será o dia da ânsia, do alvoroço e da desolação. Citado em Isaías 61, versículo 2, o dia da vingança do Senhor. No Novo Testamento, o Novo Testamento trabalha esse período da tribulação da seguinte maneira: a hora da tentação universal, citada em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde a igreja não participará então desse processo. Também citado como o dia da ira de Deus, Apocalipse capítulo 6, versículo 17. O também citado como o dia da grande aflição, Mateus capítulo 24, versículo 21. Citado também como o dia da ira vindoura ou ira futura, Lucas capítulo 3, versículo 7 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, apresentado na Bíblia. O Reinaldo Odilo, comentarista das lições do jovem, destaca o seguinte: que será um tempo de angústia sem igual. E outro detalhe que nós precisamos entender sobre a tribulação, que existem 3 linhas de pensamento sobre esse período, como eu já estou citando para você. São linhas teológicas. Existe a linha pós-tribulacionista, que acredita que a igreja vai passar pelo processo da tribulação. Nós, pentecostais, que acreditamos na declaração de fé da Assembleia de Deus, não trabalhamos isso, não acreditamos nessa linha. É claro que nós respeitamos. É uma linha de pensamento que a pessoa tem a liberdade de seguir, mas nós, pentecostais, assembleanos, não acreditamos nesse viés. Existe a linha também conhecida como midi-tribulacionista, que acredita que a igreja passará pela metade da tribulação, então será arrebatada. Nós também não entendemos essa linha como um viés que deve ser seguido por nós pentecostais. Nós, pentecostais, trabalhamos a linha pré-tribulacionista, que considera, inclusive, essa linha está presente na declaração de fé da Assembleia de Deus. É importante você ler a declaração de fé. E essa linha, ela destaca exatamente que a igreja não vai passar pela tribulação, pois a igreja será arrebatada antes. É nessa linha que nós defendemos. Presente na declaração de fé, com base, sabe, em alguns textos, como João 14, versículo 1 ao 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5, destacando que a igreja vai ser arrebatada antes. E conforme Tim LaRange, é importante ressaltar que a linha de interpretação pré-tribulacionista, ela está de acordo com o Apocalipse. Ela é uma das linhas que mais se aproxima da visão do texto bíblico, dos fatos bíblicos, da corrente interpretativa do texto, com base em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Esse período, então, é demonstrado na Bíblia de uma forma muito específica. E é por isso que nós precisamos trabalhar exatamente a partir da perspectiva de Gutierrez Cerqueira, que descreve no seu texto que nós, cristãos pentecostais, somos bíblicos. Gente, eu espero estar ajudando você a entender um pouco mais sobre esses assuntos aqui. Se você estiver interessado no nosso material, está disponível no Facilita EBD.
Finalizando a aula, o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. A gente precisa entender que linguagem é essa que o pastor Elianar Cabral está trazendo para a gente. Eu quero tomar como base o texto do Stanley Orton, que diz o seguinte: que Deus é apresentado na Bíblia como o Deus da esperança. Olhar para a escatologia, ao mesmo tempo para o martírio de Paulo, é entender que Deus é o Deus da esperança, com base em Romanos capítulo 15, versículo 13. A partir dessa perspectiva, nós entendemos à luz do texto que a esperança do crente ela é dupla. Ela é apresentada, por exemplo, no amor de Deus, enviando Jesus para nos resgatar no Calvário, morrendo no nosso lugar, Romanos capítulo 5, versículo 5 ao 10, e ela também é apresentada agora nessa esperança de ter um encontro com Ele, no arrebatamento da igreja, nessa vinda gloriosa, Romanos 15, 13. Então, Paulo destaca que o seu galardão está preparado. Além da salvação, nós vamos ter um encontro com Jesus. Olha que coisa linda e maravilhosa. E essa ideia de tempo e estação é entender muito bem que esse tempo é chegado. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Esse é o primeiro subtópico. O pastor Elianar Cabral comenta o seguinte: que essa palavra também é utilizada por Jesus, lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus ele descreve essa mensagem para os seus discípulos e boa parte dos discípulos entenderam que essa mensagem dos tempos e das estações também se referia à restauração de Israel agora em comunhão com Cristo. Inclusive, nós temos uma lição já gravada da classe dos jovens sobre a esperança da restauração de Israel. Vale a pena você dar uma olhada na playlist sobre escatologia. Tá muito legal, gente. É só você acessar aqui no canal. Nessa perspectiva, nós entendemos que Deus no futuro fará então o concerto com Israel, restaurando Israel em seu coração, de uma forma muito especial, com base em Ezequiel 37, versículo 26, Hebreus também, capítulo 8, versículo 8 e 10, descreve isso para a gente. E a própria Bíblia traz para a gente esse entendimento em Ezequiel 37, 27, que o povo de Israel será restaurado como povo de Deus mais uma vez. Paulo deixa claro, na primeira carta da igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 15, que há uma esperança para os crentes. Nós seremos arrebatados com Cristo, até aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados naquele grande dia do arrebatamento. Em Romanos, capítulo 16, versículo 20, há uma ardente paixão de Paulo sobre aquele grande dia, e ele ainda descreve que muito em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés como igreja do Senhor. E a ansiedade de Paulo aqui é apresentada para os cristãos. Então ele começa a demonstrar que esse tempo se abreveia. Na primeira carta da igreja de Corinto, capítulo 7, versículo 29. Em 1 Coríntios 10, 11, ele diz que esse tempo também é chegado. Em Romanos 13, 33, ele diz que já é hora de nós despertarmos do sono, porque o tempo está chegando. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, ele diz que o Senhor está perto. Ele descreve também de uma forma especial em todas essas passagens essa esperança de estar com o Senhor. Até o Tiago, lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz que o tempo do Senhor já se aproxima. E uma visão da igreja, acreditando nesse tempo de Deus, tempo e estações, ou seja, um momento em que Deus virá de uma forma especial. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: uma dimensão do espírito, uma dimensão do porvir. Esse é o segundo subtópico, já para finalizar o terceiro ponto. Pastor Elianar Cabral também comenta que o derramamento do Espírito Santo também é um sinal da vinda do Senhor, e esse avivamento, essa presença de Deus que nós sentimos, é um sinal da vinda do Senhor. Ciro Zibord, em seu texto, descrevendo na escatologia pentecostal, que é publicado pela editora CPAD, nos artigos de escatologia, ele demonstra que os discípulos perguntam para Cristo sobre os sinais dessa vinda, presente em Mateus capítulo 24, versículo 3. E Jesus responde que era para eles ficarem atentos, pois nos últimos dias aconteceriam então o levantar de muitos falsos mestres. E cada dia fica mais difícil estar
diante dessas teologias que estão presentes, dessas teologias que são vazias. Existe sim a teologia bíblica verdadeira, a teologia sistemática verdadeira, a teologia que trata os princípios da ortodoxia de uma forma especial, crendo em Cristo. E existe a banalização do evangelho no nosso tempo. Precisamos estar alertas com isso também. Ele destaca sobre o aumento dos enganadores, Marcos capítulo 13, versículo 22. Paulo também cita a respeito do aumento do erro dentro da igreja, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. E é por isso que nós precisamos estar alertas. O seu Champlin comenta que nós, como crentes em Jesus, precisamos amar a vinda do Senhor. Precisamos também esperar por ela. Precisamos também aguardar a Cristo. Precisamos também orar por aquele grande dia, porque esse dia se aproxima. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Espírito e porvir, temas das nossas pregações. É importante a gente entender exatamente essa perspectiva pentecostal. Nós, como crentes pentecostais, nós acreditamos na teologia do padrão quádruplo para fechar o trimestre. Nós acreditamos que Jesus, ele salva. Jesus, ele cura. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. E Jesus em breve virá. A nossa mensagem é pautada nesses pilares. Segundo Leonildo Silveira Campos, um grande estudioso do movimento pentecostal no Brasil, ele descreve que as igrejas de linha clássica, que são a Assembleia de Deus, a Cristã no Brasil, que surge desde 1910 até 1940, e hoje a Assembleia de Deus já passou de 110 anos, nós entendemos muito bem que a nossa perspectiva é uma linha clássica pautada nesses padrões. Silas Daniel, também comentando a respeito da teologia que nós trabalhamos no viés assembleano, em nossas reuniões pentecostais, nós acreditamos no viés escatológico dessa maneira, do arrebatamento da igreja de uma forma repentina e especial. Valmir Nascimento, um autor também das lições da CPAD, ele destaca 3 grandes verdades que precisamos ter em mente já nesses últimos dias. Primeiro, que o tempo de Deus ele é diferenciado do nosso. O tempo de Deus é um tempo especial e a qualquer momento Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Segundo, que a promessa de Deus para arrebatar os santos, ela não se atrasa, ela não se perdeu. E em terceiro lugar, Deus é longânimo e paciente, por isso Ele está te dando chances para retornar para Cristo. Analisar a vida de Paulo é um prazer com você que está aqui comigo na Escola Bíblica. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco durante todo esse ano. Gente, que Deus abençoe você, abençoe a tua vida para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te honre de uma forma especial nesse final de ano, nesse novo ano que chega. Você que assistiu essa aula, você que foi ajudado pela gente, por favor, deixa teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Muito obrigado pelo teu carinho durante todo esse trimestre e desde já eu já quero te convidar para estar estudando comigo o próximo trimestre. Já estou com a lição aqui em mãos, onde nós vamos trabalhar sobre a supremacia das Escrituras. Gente, a nossa próxima aula vai ser uma aula muito especial, onde nós vamos trabalhar sobre a autoridade da Bíblia. Está muito bom o material. E eu espero que Deus em Cristo edifique você. Um beijo no teu coração. Até o próximo trimestre, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.